Bem-vindos ao Tomos Revelados, um podcast no qual desmistificamos o RPG de mesa. Música, narração e tradução por Felipe Fuller. No episódio de hoje, RPGs apolíticos não existem. Texto por Prismatic Wasteland. Título original: Apolitical RPGs do not exist. Listas geralmente são ruins. Sempre preferi uma tabela aleatória a uma simples lista. Isso torna as compras de supermercado muito frustrantes, mas também me faz ser cético em relação às listas de bons meninos e maus meninos, especialmente quando não são mantidas por um homem-fera que reside no Polo Norte, mas por fascistas e sua laia. Então, mesmo que eu tente não responder aos últimos discursos que assolam o Twitter, eu já estava bastante frustrado com a lista de criadores de RPG que eram conscientizados ou não conscientizados, conforme determinado pelas figuras mais repugnantes que se alimentam das sobras da mesa da OSR. Nota: woke e not woke no original. Faz referência ao uso do termo no contexto das lutas políticas pelas causas sociais. O autor original faz referência a uma postagem feita no The RPG Site e a repercussão dessas discussões nas redes sociais. No entanto, esta postagem categoricamente não é sobre essa lista. Já foi derramada muita tinta digital sobre esse assunto. Em vez disso, quero discutir uma suposição feita pelos hediondos criadores da lista. Na tentativa de categorizar mais criadores de RPG como sendo simpáticos às suas próprias opiniões, eles listaram vários RPGs e seus criadores como apolíticos, e equipararam tal apoliticidade como merecedora de inclusão em sua lista dos bons. Mas isso, entre outras coisas que estão além do escopo desta, que espero ser uma postagem misericordiosamente curta, é extremamente equivocado. Todos os jogos são políticos. Se você ainda não está fazendo fila atrás de mim, concordando com a cabeça e envolto em túnicas de couro de igreja, talvez seja útil definir meus termos. A política é uma categoria ampla. Apenas uma mente fechada pensaria que as contestações entre ou dentro dos partidos políticos em democracias são o limite extremo da política. Política descreve qualquer conjunto de atividades de um grupo ou grupos para determinar a distribuição de poder e recursos dentro da sociedade. Não são apenas as regras pelas quais a sociedade opera, mas também as regras pelas quais essas regras são criadas e mantidas. A definição mais curta de política é: quem obtém o que, quando e como. Mas o que é um jogo? Um exemplo útil vem de uma postagem de Márcia em seu blog. Qualquer jogo que mereça o título de jogo deve transformar o jogador em um sujeito ao obrigá-lo a desejar, isto é, ao dizer-lhe o que lhe falta. Em Hipopótamo Comilão, você se torna um certo hipopótamo comilão que deseja comer mais bolinhas do que os outros hipopótamos comilões. Texto escrito por Márcia, @chiquitafagita_, no Twitter e demais lugares. O jogo dá aos jogadores um desejo. As regras ditam como eles podem satisfazê-lo. Em Hipopótamo Comilão, por exemplo, os hipopótamos desejam as bolinhas, que são os recursos. As regras e mecanismos incorporados fisicamente no próprio tabuleiro e a distribuição de recursos afetam as relações de poder. Um hipopótamo e seu jogador são declarados vencedores. Não é preciso viajar muito para enxergar as ideologias em jogo, mesmo em um jogo simples como Hipopótamo Comilão. É a sobrevivência do mais forte, do mais rápido, do melhor para devorar aquelas coisinhas pequenas e redondas. Darwinismo social. Ou talvez apenas darwinismo, afinal, são hipopótamos. Qualquer jogo pode ser examinado através da mesma lente para ver que a política está presente. Vamos dar uma olhada em outro jogo de tabuleiro para crianças que representa uma ideologia muito diferente. Não acorde o papai. Não acorde o papai é anti-autoritário.
A premissa fictícia do jogo de tabuleiro Não Acorde o Papai é que os jogadores são crianças que desejam um lanche da madrugada, mas não devem acordar seu pai, que, por razões desconhecidas, dorme no meio da sala entre o quarto das crianças e a geladeira. O jogo gira em torno de conseguir a comida desejada sem ser pego pelo papai, sendo o papai uma figura de autoridade quintessencial, embora aqui desempenhe mais o papel de policial do que um deus distante. Novamente, certas regras, por exemplo, para determinar se pisar em patins ou derrubar uma tigela de frutas é suficiente para acordar o papai, estruturam a distribuição de recursos entre os jogadores, quem recebe comida primeiro. E, ao contrário de Hipopótamo Comilão, vemos uma dicotomia de poder na ficção. O papai claramente controla o acesso à comida e decide onde as crianças devem estar e quando, na cama, à noite. Mas o jogo é sobre a subversão dessa relação de poder. Os jogadores não respeitam a estrutura de poder existente e tentam obter os recursos para eles mesmos. Embora isso não seja um golpe violento contra o papai, ao contrário de Pule no Papai, do Dr. Seuss, o jogo pelo menos tem uma mensagem importante sobre a legitimidade das estruturas de poder existentes. E não me faça te lembrar que estamos falando de Não Acorde o Papai. Certamente, os RPGs que você joga são mais complicados do que isso. Nota: Pule no Papai. Hop on Pop no original. Trata-se de um jogo infantil criado em 1968 e que, em 2014, foi figura central de uma polêmica no Canadá, em que os pais que frequentavam uma biblioteca pediram para que o jogo fosse banido por incentivar a violência contra os pais. Não Acorde o Papai recria em si mesmo um tropo comum na fantasia. As aventuras de pilhar tesouros do covil de um dragão sem acordar a fera e sofrer sua ira flamejante. Mas em RPGs de mesa, a situação raramente é tão simples. O dragão tem um tipo de poder, um poder literal em relação aos personagens dos jogadores. Mas provavelmente há outros poderes em jogo, facções na masmorra que podem estar alinhadas a favor ou contra o dragão, ou um reino fora da masmorra que exerce poder político no sentido mais literal. Os jogadores tendem a começar uma campanha em estado de impotência, mas raramente terminam assim, a não ser que eles acordem o dragão. Mas até estilos de jogo mais simples e clássicos revelam a marca indelével da política. Em certos níveis, personagens ganham seguidores e fortalezas. O que é isso senão a acumulação de poder e recursos e a canalização desse poder para obter ainda mais poder? Isso tudo é tão típico num jogo como Dungeons and Dragons quanto devorar bolinhas é num jogo de hipopótamo comilão. Então você ainda quer fazer um jogo apolítico? Bem, primeiro, você deve se perguntar o porquê. A quem você tem tanto medo de ofender ao vestir a camisa de suas opiniões políticas? Você não quer desmotivar fascistas a comprar seus jogos? Bem, então, cuidado, porque parece que você está criando um jogo para fascistas. Ou então você é um fascista, mas quer que seus jogos passem despercebidos e atraiam os normes? Se isso descreve você, pare de ler meu blog agora e nunca mais volte aqui. Mas, se seus motivos são realmente puros, aqui está como fazer um RPG apolítico. Passo 1. Não dá. Passo 2. Espero ter ajudado. Mas se todos os jogos são inerentemente políticos, jogar jogos com temas problemáticos é algo ruim? Não necessariamente. D&D e sua linhagem estão impregnados de tropos racistas e colonialistas, mas removê-los do jogo não é nenhum grande projeto decolonial. Francamente, não há nada que eu possa dizer sobre esse assunto que não seja melhor dito por Zedek Seal, autor de A Thousand Island e outros. Zedek declarou o seguinte, no Twitter, estou reproduzindo apenas uma parte, mas a discussão completa vale a pena ler e reler. Para aqueles que desejam continuar usando a linguagem de D&D. Adentrar a terra selvagem, como se isso não fosse o lar de alguém. Para procurar tesouros, como se isso não pertencesse a alguém. E matar monstros. Monstros para quem? São assuntos problemáticos. E, definitivamente, esses aspectos deveriam deixar mais pessoas desconfortáveis. Mas é um erro descolonizar D&D varrendo esse conteúdo para fora do jogo. Isso me parece ser apagamento, como uma recusa em enfrentar a história ou o contexto, como uma maneira de aplacar a própria culpa de colonizador. Lembre-se, se você, branco ou pessoa de cor, vive no Ocidente,
ou em um centro urbano asiático, por exemplo, você já está sendo cúmplice do comportamento colonial ou capitalista. Eles estão inexoravelmente ligados. Tirar essas coisas dos RPGs pode fazer você se sentir melhor, mas não mudará quem você é. Acredito ser mais verdadeiro e mais útil não desviar o olhar do colonialismo do D&D. O fato de avançar sobre a Terra Selvagem em busca de tesouros e matar monstros ser um gênero e ser divertido pra cacete nos diz coisas valiosas sobre a forma e a psicologia do colonialismo. Se houver algo a ser tirado desse post, é reconhecer que seus jogos são políticos. Até os jogos mais simples e infantis que você possa imaginar são políticos. Mas munido desse conhecimento, você não precisa necessariamente apagar de seus jogos todo o conteúdo que for gritantemente político. Em vez disso, jogue com intenção. Conviva com seu desconforto. Eu não tenho respostas fáceis para você. Salve, salve pessoal! Aqui é o Felipe Tuller. No episódio de hoje, a gente viu um texto do blog Prismatic Wasteland sobre RPGs não são apolíticos. E hoje eu trouxe um convidado, meu grande amigo João, também conhecido na internet como Ouroboros. Fala aí, João, dá um oi pro pessoal. Oi, pessoal. Aqui é o João. Já deixo meu obrigado aqui pro Felipe pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui também, discutindo temas polêmicos, né, Felipe? É, né? A palavra política deixa muita gente com o cabelo em pé. Acho que esse é um texto muito legal pra gente já puxar a cordinha desse assunto e falar de como os RPGs estão intimamente ligados com esse tema, como o próprio texto diz, né? Mas então, antes da gente entrar nas minúcias do texto, discutir aqui o tema central, queria perguntar pro João um pouco sobre o servidor dele, né, João? Que você tem um servidor que faz um negócio aí diferente com RPG, que é o Play by Post. Como é que funciona isso? Que tipo de jogo é esse? O que rola lá no servidor? Sim, eu criei um servidor, o Ouroboros RPG, até tá bem no comecinho ainda. Eu criei inicialmente para mestrar, né, usando Roll20 e outras coisas, porque eu comecei a ler o SR e eu comecei a buscar grupos para jogar. Quando eu descobri que não tinha grupo, eu procurei jogadores e tive muita rejeição, né? Acho que todo mundo, né? Você fala pro pessoal de D&D Quinto, de Vampire, você fala, vamos jogar o SR, é um clone de um sistema de 82, né? Ninguém quer jogar. Sim. Aí eu criei o servidor e eu comecei a perceber que muitas mesas virtuais a gente começava, elas paravam também por falta de jogador, ou então pela própria vida, né? As pessoas trabalham, a maioria das pessoas que estão jogando RPG, ainda mais o SR, são pessoas com mais de 30 anos, né? Então eles trabalham, têm família, às vezes filhos. E eu pensei numa modalidade que eu joguei há muito tempo atrás, até como wargame misturado com RPG. Eu jogava muito bem, né? Play by e-mail na época lá, jurássica da internet. Caramba. Aí eu pensei assim, poxa, o Discord tem uma estrutura perfeita para isso, né? E eu comecei a ver que lá fora o pessoal fazia. Existe até regras, né? Tem um folhetim de 10 regras para Play by Post, né? Que você define principalmente um ritmo de postagem que as pessoas consigam jogar. Aí eu comecei a experimentar com o Discord e funcionou bem legal, né? Você até jogou, né, Felipe? No grupo inicial. E eu acho interessante que apareceram outras pessoas, né? Interessadas que eu nunca pensei. Eu pensei, quem é o doido, né, que vai querer jogar por uma postagem em 24 horas, né? Tem que falar o que cada personagem fez, depois eu relato o que aconteceu, eu uso um mapinha no Roll20, né, pra gente ter a sensação de estar numa mesa, né, com o Battle Map, ou aquele mapa de Overland, né, de hexágonos, né, e tem funcionado bastante. Eu achei muito legal e eu quero até expandir, porque dá menos trabalho e permite um acesso ao jogo que muita gente não teria por causa de tempo também. Pô, excelente, João. E como você falou, né, eu cheguei a jogar um pouco, e aí duas coisas que eu acho que são legais desse formato, e a primeira, pelo menos a minha sensação, é que você lida com o jogo de uma forma um pouco mais... tem ganhos e perdas, mas um grande ganho desse formato é que quando você tá fazendo uma exploração de masmorra, você sente que você está jogando como se fosse aqueles jogos antigos, né, de text-based adventure, só que sem a limitação ali do hardware, sem a limitação da programação. Você está diante de um problema que está ali escrito, você tem as informações que o mestre te passa,
E aquilo fica na sua cabeça, né? Você lê lá quando você acorda a descrição da masmorra, parece que tem uma armadilha, tem ali umas coisas estranhas na parede, e aí você passa o dia com aquilo na sua cabeça, pô, e aquele problema, né, vai se desenvolvendo. Então você tem um tempo, como você falou, de 24 horas ali, pra pensar sobre aquilo e o que você não teria, né, num jogo, digamos assim, tradicional, frente a frente, que você fala, o mestre responde e você tem que decidir ali na hora. Você tem aquele tempo de elaboração que deixa a sua imaginação também fluir bastante, né? Você fica pensando, pô, o que será que tem atrás dessa porta? Ali na descrição tá assim, será que são cultistas? Será que é um monstro? Será que é uma armadilha? Então, é uma coisa bem legal de você curtir de um jeito diferente essa descrição, né? Claro que fica um pouco mais literário, dado que é escrito, né? E aí que entra no segundo ponto, que eu acho que é bem legal do formato, que é a chance de se expressar de forma diferente. Mesmo num jogo que está voltado para exploração, seu personagem ele tem o espaço do texto como algo para ser explorado, algo que não é tão fácil de você fazer numa mesa ao vivo, né? Então, dá margem a coisas muito específicas, né? Você pode falar como o seu personagem está pensando, como os gestos dele mais pormenorizados. Você pode, inclusive, descrever melhor certas coisas que o seu personagem está fazendo, que na linguagem falada poderia ser um pouco mais mal interpretado e coisas desse tipo. Então, acho um formato bem maneiro. E quem quiser participar, né, João, vou deixar o link na descrição do episódio. Vocês podem ir lá ver. Tem várias mesas rolando. São aventuras clássicas, né? Uma coisa legal de falar também. A gente jogou um clássico dos clássicos, As Cavernas de Trácia, né? Da Genebra As Cavernas de Cruz. Trácia. E o João também está preparando algumas outras aventuras. Que mais além de Cavernas de Trácia? Eu tô querendo testar esse formato com outros gêneros também. Eu tô pensando em pegar aquele Traveler clássico. Aí outro desafio, eu adoro esses desafios, né? Você pegar o sistema antigo e você colocar ele no formato e ver como é que as coisas acontecem num experimento, né? Ou algum sistema de espaço, aí você vai ter uma mapinha da sua nave, você vai ter a parte de Interessante. exploração, né? Com esse ritmo de você pensar, porque até pro narrador, eu jogo RPG desde que eu tinha 13 anos, né? Uhum. É no século passado, né? Como dizem. Então, é muito diferente como narrador. Eu abri o Roll20, que eu colocava os mapas, né, de referência, e eu ficava um tempão, assim, uma meia hora, uma hora, pensando assim, o jogador está na sala 3. O que é aquele monstro na sala 4 ou 5 estaria fazendo enquanto os jogadores estão ali batendo na parede? Aham. Eles reagem a isso ou não? E no jogo de mesa, você tem muito pouco tempo para você pensar como mestre. Sim. Você tenta preparar tudo antes para você evitar dar um deslize ali, esquecer um detalhe, né? E no jogo com 24 horas, você não, você fica ali pensando, aí você move, parece até que você está jogando solo, né? Às vezes, né? Uhum. Você move o monstro, aí ele estaria nessa porta, aí será que ele ouviu o barulho do jogador? Aí o monstro, ele abriu uma porta, será que ele ouviu? Que o jogador ouviu ele? Então você começa a pensar em questões que você nunca pensaria, muito igual, muito parecido ao que o jogo solo, o pessoal diz que ele te treina para mestrar, né? É um grande Uhum. tutorial de como mestrar. O jogo por fórum também. E eu noto que os jogadores eles vão ganhando uma espécie de um traquejo maior com o jogo por fórum. Então eles ganham um formato próprio assim de jogo também. E um jogo de espaço, eu acho que teria uma outra dinâmica que seria interessantíssimo de pensar. Eles parem uma base espacial. O que o pessoal daquela base está fazendo enquanto eles agem? Uhum. E um jogo mais investigativo também, né? Alguma coisa. Eu adoro o sistema Kern, né? E eu estou usando o Kern nesse meu jogo por fórum, mas o Kern tem vários hacks, que eu estou fazendo um também, que são focados em espaço. Tem o Monolith, né? É um hack famoso. Tem um do Diogo Nogueira, que eu esqueci o nome, que é um hack do Kern também, mas é mais voltado a terror no espaço. E você tem um hack também que é de terror, que é o Liminal Horror, que é muito interessante, tem uma Uhum. regra de pânico, sanidade, que também poderia ser aplicado. Eu acho que é um conhecimento que eu não vi em lugar nenhum. Assim, eu vejo muito pouco em Reddit de OSR lá fora em inglês, como você fazer um jogo por fórum. E, de novo, me surpreendeu que é uma modalidade que o pessoal procura. Teve uma pessoa que falou que, como é que era? A jogo por voz, ela falou que ela tinha algum problema, uma fobia social, ou estava em algum espectro leve de autismo, alguma coisa assim. Eu tenho muita Uhum. dificuldade. Mas ele até brincou assim: jogo por texto, eu sou o próprio Machado de Assis. Aí eu fiquei pensando, poxa,
A gente fica focando em jogo por voz só e assim, quantas pessoas a gente poderia estar abrindo hobby, né? Sim. Então a gente tem que começar de algum lugar, né? E quando você pega uma aventura clássica e coloca nessa modalidade, ela meio que eu sempre brinco assim, ela floresce de novo, né? Aquela coisa que estava ali paradinha, aqueles desenhos que são assim de um outro estilo, é diferente daquele módulo de D&D quinta todo coloridão, né, com arte maravilhosa, né? Você está de novo recriando aquilo ali, né, de outro formato, lá floresce, né? Eu gosto muito de pensar assim. Com certeza, né? Uma coisa muito rica, muito espaço para ser explorada e bem observado, né, João? A coisa da acessibilidade Sim. do play by post é algo muito legal e que talvez as pessoas tenham algum tipo de preconceito ou simplesmente não conheçam mesmo. Então, se você quiser testar, o servidor do João tá aí para isso. Eu acho que vai ser uma ótima maneira de vocês conhecerem esse tipo de jogo. Vamos sim, eu agradeço pela divulgação também. Nada. Vamos então para o nosso texto e o tema da política. Bem, antes da gente entrar no texto, fazer uma pequena apresentação do Prismatic Wasteland quanto blog e do autor, né? Então, o autor do Prismatic Wasteland é um cara chamado W.F. Smith. Eu não sei o primeiro nome dele, ele não é um tipo de pessoa que aparece muito publicamente, mas ele é um cara bem recente no círculo da RPG. Ele começou a fazer o blog dele em 2020, se eu não me engano. Então, ele é o que a gente chama, dentro da linha da OSR, de algo como a era do pós-OSR. Toda essa linha histórica do OSR é uma coisa que a gente pode entrar num outro episódio. Mas, então, o Prismatic Wasteland é um blog bastante recente, com uma presença muito forte online e que tem uma personalidade muito interessante no sentido de ser um autor que gosta de fazer brincadeiras com módulos, no sentido de regras modulares. Ele é alguém que é muito afeito ao RPG Errant, que se espelha nessa coisa OSR, porém gosta de fazer muitos mini-jogos dentro do próprio jogo. Isso está muito presente na obra dele, que recentemente ganhou o Ennis, né, o tal do Oscar, entre aspas, do RPG. Ele ganhou em 2023 a melhor aventura com Barkeep on the Borderlands. Um pub crawl, uma aventura em que você, ao invés de explorar dungeons, ao invés de ser um dungeon crawl, é um pub crawl. Então você tá indo de bar em bar, fazendo uma exploração e uma investigação lá num cenário onde as informações estão dentro desses pubs. Você vai nos bares e conversa com as pessoas e tem um minigame de bebida, né? Joguinho um pouco 18+, é claro, mas você tem todo um minigame de você rolar um dado para ver se você tá sob efeito do álcool, coisa do tipo, muito legal. E, inclusive, tem arte do Thor de Vic, né? Um ilustrador brasileiro, o Vitor. O livro é todo bonitão, todo pintadinho. Ah, que legal. Pois é, tem arte de um cara brasileiro. E aí, então, o Prismatic Wasteland é esse cara que é um blogger, mas também é um game designer. Publicou agora essa aventura. E, como vocês viram aí no texto, é um cara que tem um tom um pouco irônico. E eu queria, inclusive, começar falando desse tópico. O texto, ele já começa com uma piadinha, né? É um tema muito sério sobre política, um tema muito importante, muito relevante, mas ele já começa fazendo uma piada, né? Ele entra ali com uma coisa, eu não gosto de lista, prefiro fazer uma tabela aleatória, isso me complica um pouco na hora que eu vou fazer as compras do mercado. Então ele começa com um tom bem descontraído, assim, e aí ele vai entrando então no seu tema, meio que baixando a guarda das pessoas. Eu acho que isso é muito legal, né? Enquanto comunicador, uma pessoa que está preocupada em trocar essa ideia de uma forma honesta, mas também um pouco descontraída, né? Afinal de contas, a gente está falando sobre RPG, tá naquele momento de descontração, fazendo algo que é o nosso hobby, que é algo que nos diverte e tal. E aí isso passa um pouco o tom geral do texto. Eu acho que a coisa adensa um pouco quando ele chega no momento de citar a Márcia, o blog da Márcia, Traverse Fantasy, e aí ele tem esse exemplo, que acho que estrutura um pouco a ideia do texto, que é a ideia de que todo jogo político, todos os jogos, desde jogos infantis até jogos mais complexos, tem algo ali que faz você entrar no lugar de um sujeito que deseja, que está querendo fazer alguma coisa. Todo jogo te coloca na posição de escolha e de desejar alguma coisa. Então, aí vem um exemplo engraçado, né, que é dos hipopótamos comilões. Os hipopótamos comilões querem comer as bolinhas. E aí, o que eu acho desses exemplos, né? Esses exemplos, eles entram, então, para fazer frente, que ele está respondendo, na verdade, a uma postagem, que ele não coloca o link, mas a gente colocou nas notas aqui do episódio, que é uma postagem no The RPG Site,
em que as pessoas fizeram uma lista, né? E é ele que brinca no começo, lista de pessoas boazinhas, de mazinhas, quem é woke, quem não é woke, quem é politicamente correto, incorreto, enfim. Ele tá zoando essa lista, né? Que ele tá falando, né? Olha só, eu vou explicar pra vocês como se vocês tivessem 5 anos de idade. Vou usar, olha só, o hipopótamozinho, ele come a bolinha, olha como tem política aqui também. Então ele dá exemplos muito simples, né? Ele até brinca depois, ele fala, ó, falando de hipopótamo comilão, mas você deve perceber que quando você joga RPG, D&D, você tá falando de política também, num nível muito mais complexo. Mas, para explicar direitinho, vamos dar esse exemplo pequenininho aqui dos jogos super simples e tal. Eu acho assim que tem uma parte interessante que ele até fala do Não Acorde o Papai, né? Que ele depois ele compara se fosse um dragão, né, com o tesouro, né? Uhum. E você vê como que você pela fantasia, né, você pode até mascarar um pouquinho, né? Ninguém pensa assim, o papai tem assim todo aqueles símbolos, aquele discurso presente ali, né, de família, né? Até se a gente fosse pegar uma coisa mais política de patriarcado e tudo, uma figura masculina, e o dragão aparentemente não, né? Uhum. Então, eu fico pensando assim, que, por exemplo, é muito comum em ficção científica você pegar temas polêmicos e você trabalhar no mundo de fantasia justamente para você evitar aquela tensão, Uhum. até pro leitor, né? Eu, na hora que eu li isso, eu fiquei pensando, né? Porque invertendo um pouquinho essa questão, e se a gente pegasse a figura do dragão e você trabalhasse isso em um jogo e as pessoas não percebessem por ser um dragão, por ser um anão, um elfo, que é uma coisa anti-autoritária, seria talvez algo mais palatável, né? Que ele até questiona assim, o design perdeu a chance de ter mudado ali o jogo, trocado o papai pelo dragão e ter feito um jogo até mais assim, bem sucedido, né? Sim. Então, acho que a grande moral disso aí, tem várias, aí pode discutir isso aqui direto, é que nada que você coloca, o desenho de um papai ou um dragão, não tem consequências, até políticas, não tem consequência de discurso. Tudo é um símbolo, tudo tem uma semântica, tem uma interpretação para cada pessoa que olha, né? Esse é o recado que eu acho que essa parte do artigo tenta dizer também, né? Não existe nada sem significado, né? Que não seja um símbolo, um signo, né? Sim, muito bom. Por quê? Por que tem política no RPG, tem política na novela, tem política na sua escola? Porque já dizia Aristóteles lá, 400 a.C., que o ser humano é um animal social. O ser humano que vive em sociedade é um animal que funciona assim. Então, a política é uma esfera da vida em sociedade. É uma esfera inescapável. Sim. Porque a partir do momento que você está na esfera pública, você está nesse lugar, né, diria o Aristóteles, a polis, o lugar dos muitos, na reunião dessas pessoas, e você está vivendo em rede. E aí, por exemplo, a gente pode pegar um exemplo da pandemia, que ficou muito evidente certas coisas. O tema da vacina, por exemplo. Tomar vacina é algo importante por quê? Porque saúde, como várias outras questões sociais, é uma questão pública. Se você não toma vacina, Sim. você está se infectando com alguma coisa, você vai infectar outras pessoas. Você não vive, estatísticas estão contra você quando você diz que eu vivo sozinho, eu me viro. Não é assim que funciona, né? Então, saúde é uma questão política. E sendo uma questão política, está no nome, polis, é a questão geral, uma questão da esfera pública. Então, se você, como as pessoas do The RPG Site tentam fazer, né, uma coisa de, vamos ser apolíticos, vamos banir essa coisa do woke, de misturar política nas nossas coisas. Gente, não tem como não misturar política nas nossas coisas, né? Ser apolítico é uma postura política. E aí vem uma analogia meio besta, mas só para exemplificar do que eu tô falando, né? Você tá subindo uma ladeira na sua cidade, descontraído, e aí lá em cima da ladeira tem uma senhora com um carrinho de bebê, e sem querer ela deixa o carrinho de bebê cair, tragédia. O carrinho de bebê começa a descer a ladeira, e ela fala, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. O carrinho de bebê passa do seu lado. E você não faz nada, você deixa o carrinho de bebê passar. E aí a galera vai pra cima de você, pô, nossa, como que você não fez nada, não sei o quê, deixa o carrinho de bebê passar. E aí você fala, não é minha responsabilidade, não é minha, esse bebê não é meu. E Sim. as pessoas vão continuar enchendo o seu saco, por quê? Porque não fazer nada é uma escolha, naquele caso. Então, você poderia pensar, né, eu sou apolítico, eu não participo da política. Já é uma postura política. E a gente sabe, né, é inescapável. Nesse caso, você está inserido numa situação social, você é um agente social ali, naquela ladeira, e você deixou acontecer uma coisa, deixou o bebê se esbofetear. Você tem parte da culpa daquela situação, né? Então, que vem o grande problema, né, que eu acho que, já reconectando com o RPG, muitas vezes, nesses círculos dos hobbies e tal, as pessoas não gostam de fazer isso, né, de falar sobre política abertamente. Eu tenho os exemplos dos grupos de Facebook, muito proeminente isso, quando o Facebook ainda era uma ferramenta mais relevante nas nossas vidas.
tinha lá, né, na entrada do grupo, você não pode falar de temas polêmicos, não pode falar de política. E o tema político eventualmente aparecia, só que aparecia como que aparecia, né? A gente sabe. Com polêmicas, coisas horríveis que aconteceram, casos de abuso, esse tipo de coisa. Então, é isso, a gente vai esperar ter problemas sérios para começar a pensar o que é política. Por que será que essas coisas estão acontecendo? Justamente porque não existe uma política sobre falar de política, né? No sentido de, se você está proibindo um certo discurso, aquilo não está sendo elaborado, aquilo não está sendo construído pelas pessoas, e quem se beneficia disso, né? As pessoas que estão usando aquilo para fazer coisas ruins. E aí é muito curioso que do RPG Site, nessa lista que eles estão falando sobre pessoas que você não pode interagir, que qualquer pessoa que postar um comentário que não seja relacionado ao gaming, né, a gaming, jogar, estará instantaneamente banido. Como se uma lista de pessoas que são ruins, pessoas que são boas, quem você deve apoiar ou não é uma lista política, né? É uma visão de política um pouco torta. Eu acho também que as pessoas não conseguem entender que, como você falou, né, o artigo fala do desejo, né? Se a pessoa tem desejo, e várias pessoas têm o seu desejo, elas tentam lidar com o próprio desejo que ela quer satisfazer e os desejos das pessoas, você já criou uma tensão até benéfica e você já criou política ali. Você já criou essa interação entre as pessoas, de diferentes interesses contraditórios ou não. Então não existe uma escolha que não seja política, nem que seja uma política individual de alguém, assim. Eu gosto da cor azul e o outro gosta da cor vermelha. E quando você transporta isso para o RPG, e não só os sistemas, mas um sistema que é uma espécie, uma coisa emblemática do que é o RPG, como o D&D, figuras como Gary Gygax, né, Dave Arneson, né, ele acaba sendo uma disputa de narrativa de quem que era o Gygax de verdade. Sim. O que é o D&D? É uma coisa colonial, decolonial, há diferentes versões, né? A própria OSR, ela é isso, né? Qual é a melhor maneira de jogar, mais autêntica? É a antiga ou é a nova? Que assim, tudo é político, portanto o RPG, que é aquela coisa sagrada do OSR, ele é político também. Então você tem o Gary Gygax e o Dave Arneson, que eram pessoas que colocaram a opinião política dele naquele sistema, até talvez inconscientemente, né? Involuntariamente, talvez. Você pode ver que quando chega o OSR, você tenta um assim, revival desse pessoal, aí você tem duas vertentes. A galera que quer um revival da maneira de jogar a parte interessante da maneira de jogo, e a galera que usa esse revival para uma coisa assim, uma discussão assim, especialmente política. Olha lá, mulher tem que ter mais carisma e menos força, porque mulher é mais fraca que o homem, naturalmente, leis naturais, né? O orc tem que ser o cara que você mata, não pode jogar com orc. E você começa a ver que, na verdade, a política, assim, o conflito político da nossa época, ele vai se estendendo para um revival de um jogo do passado, né? Eu acho isso muito doido, sabe? Que o artigo ele retrata isso, ao mesmo tempo que ele retrata que já estava inserido ali no D&D, com aquela narrativa Velho Oeste, né? Tem um forte, só que não são os indígenas, né? São os orcs e os goblins, né? Sim. E ele consegue, ao mesmo tempo, resgatar uma crítica a isso e, ao mesmo tempo, perceber que ainda está na sociedade. Se não tivesse ainda na sociedade isso, não ia ter galera fazendo fórum defendendo que o orc tem que matar mesmo. Então, uma série de coisas sendo passadas que as pessoas, às vezes, têm dificuldade de expressar assim. Eu acho melhor jogar desta forma, mas é a minha opinião. Ou então eu sou desse campo aqui político, eu acho que o D&D é colonial e eu posso mestrar de formas que talvez mitiguem isso um pouco, pensar em alternativas. Então, esse tipo de coisa acho que é o primeiro passo, né? O segundo passo é o que não é aceitável, né? Que teve casos daqueles sistemas de OSR que foi até envolvido com assim, crimes horríveis dos criadores, né? Então, a partir desse desejo individual e desse convívio, a gente vai tendo questões mais complexas, né? E é, de certa forma, benéfico isso, porque as pessoas têm que escolher, né, o que elas querem jogar, têm que discutir, eu acho benéfico também. O problema é quando viram facções, né, clãs, né? Sim. Começam a brigar, né? E a cultura geek, em geral, acho que tem muito isso, até estimulado, na minha opinião, que nem Marvel versus DC, né? Essas coisas assim, porque você acaba criando mercado, né? Eu consigo vender as camisas de cada casa do Harry Potter, por exemplo. Sim. Tem o pessoal Gryffindor, tem Slytherin, né? Aquelas coisas todas. Sim, é uma forma de você criar uma identidade pra você, né? Dentro daquele jogo. Sim.
E isso é explorado também, né? Eu acho que o pessoal do DRPG Site não consegue entender que eles ali, a cada confusão que eles estão criando com as pessoas, eles criam também eles são mercado. Quando alguém faz um sistema muito mais voltado para eles assim, e eles compram, eles são mercado também. Então, sem você tirar essa discussão das empresas, até grandes como a Wizard, que vão fazer um D&D para um público maior, de uma certa faixa etária, de um público acostumado com os jogos de computador e videogame, ela está pensando em mercado também. Então, essas duas coisas elas convivem, essa parte política e a parte de mercado tem que ser analisada para você entender o panorama geral do que está acontecendo. E o pessoal do RPG Site vai naquela coisa de facções, né? Não, esse cara aqui, uma vez ele postou um negócio apoiando Black Lives Matter, então não vamos comprar mais nada deles. É uma coisa assim que eu acho muito doida, né? E aí entra a coisa da ironia de novo, né? Que é, como que isso não é uma postura política? É bem Não, explicitamente uma postura política, né? O problema, é uma coisa que eu vi recentemente no Twitter, é que tem certas coisas que gritam mais política para um certo grupo de pessoas do que para outros. Sim. Que é justamente as questões que elas não querem discutir ou que são, como alguém poderia colocar, né, certos privilégios, certas problemáticas que não tocam a vida dessas pessoas. Então, para isso, é gritantemente político. Que, né, estão sendo chamados para discurso político, para discussão política, para algo que não afeta eles, mas é algo que, por exemplo, afeta milhares de pessoas o tempo inteiro. Se você é mulher, negro ou alguma de minoria étnico-racial dentro da RPG, você provavelmente sabe do que eu tô falando, né? A sua marca cultural, a sua marca étnica, a sua marca racial, ela aparece o tempo inteiro para as pessoas e você tem que lidar com isso o tempo inteiro. Esse tipo de pessoa tem que estar se defendendo o tempo inteiro. Então, recentemente, uma artista, né, @GodWeaver, a Linnea, lá no Twitter, falou, né, que é muito estranho, vou parafraseando aqui o que ela disse. Ela disse, né, que é muito estranho como que as pessoas se queixam de certas coisas muito específicas. Por que o problema da política é sempre não pode ter elfo negro e coisas do tipo, né? Nunca é, por exemplo, não, pô, esse clima aqui, esse terreno, nunca suportariam esse tipo de plantação. Ó, isso aqui tá muito historicamente incorreto. A economia dessa época não funcionava assim. O sistema de irrigação dessa época não funcionava assim. Esse tipo de roupa as pessoas não usavam. Então, esse tipo de discussão histórica não, isso aí é wokeness, isso aí é politicamente correto, quer botar pessoas negras no negócio. De repente vira uma discussão política, mas... Eu acho assim que, por exemplo, você falou da vacina, né? É muito comum, certo lado da política, extrema-direita, principalmente na nossa época, eles pegarem conceitos que não são, assim, não eram discutidos em termos políticos como a vacina e eles jogarem para essa arena. Uhum. Por exemplo, eu vi uma vez, voltando ao RPG, que teve um autor, eu esqueci agora, acho que foi no Fórum SR, que ele, quando a pessoa, ela chegava, por exemplo, um combate, chegava HP 0, ele não considerava que o monstro morreu. Considerava que o monstro caiu agonizando, e se o jogador quisesse matar, ele tinha que dizer especificamente, eu peguei o machado e matei o monstro. Por quê? Porque a pessoa declarar isso é muito mais forte do que o mestre dizer assim, não, tá com HP igual a 0, morreu. Isso tem uma série de questões morais e éticas que o jogador, quando vai falar, ele vai, digamos assim, passar talvez pela cabeça dele, que faz parte daquela narrativa. Uhum. E ele conta que muita gente não queria matar o monstro, deixar o monstro lá, ou então queria falar com o monstro, por causa justamente desse peso. Então, assim, eu acho que essa discussão que você começa a fazer no RPG, deles sempre serem políticos, você começa a melhorar talvez até a parte narrativa deles. Sim. O problema é quando você começa a querer botar temas como violência sexual, coisas assim, como ações plausíveis até com regra no RPG, como foi o caso daquele sistema que eu nem sei se eu posso... Acho que é melhor não citar o nome, né? Aquele sistema que todos sabemos, né? Que tem. Sim. E ali tem uma aventura pronta que tinha regras para isso. Então, de novo, é o caso da vacina, sabe? Você pega uma coisa que é absurda, que nunca poderia ser discutida assim, ainda mais no contexto de pandemia como foi, e você até cria regras em um jogo para ela. E um jogo que você usa a imaginação, entendeu? Você está vivenciando aquilo ali. O RPG tem uma coisa do teatro da mente muito forte.
Uhum. Você falar que teu personagem tá matando com o machado outra pessoa, eu às vezes fico tão envolvido que eu visualizo, assim, que eu imagino, né? Tá pegando o machado e pá! Isso é muito forte, né, cara? E agora imagina com essa temática, né? E ainda mais quando é direcionado pra você mesmo, né? O seu personagem. Quando o seu personagem sofre um Exato, ferimento, o seu ele tá personagem sofre alguma sofrendo. coisa. Você tá ali na pele do personagem e, pô, isso tem implicações muito fortes, né? E eu vi discussões, por exemplo, eu escolhi de propósito as Cavernas de Trácia, o design original é a Janelle Jacques, que é uma mulher trans. Sim. E a Janelle Jacques, ela, quando fez as Cavernas de Trácia, ela não havia feito a transição ainda, acho que esse é o termo. Se eu até tiver errado aqui, corrijam aí depois na discussão do podcast. Então, muita gente colocava o nome anterior dela de propósito quando fazia resenha do Cavernas de Trácia, no contexto SR. Uhum. Entendeu? Então parece que é de propósito, entendeu? Não. Então você entra num cabo de guerra político em cima de uma aventura que nem é sobre os elementos daquela aventura. É quase um ataque pessoal à escolha particular da vida privada do designer, sabe? Ou da escolha política dele, né? Então, eu acho muito assim impressionante porque, como você falou, o pessoal desse tipo de fórum, que tem uma tendência política específica, como a RPG Site, eles parecem que eles dizem que são apolíticos, mas estão fazendo ataques, às vezes, ad hominem a um autor ou um designer, só porque é uma coisa que eles são contra. Sim. E eles se dizem apolíticos. Isso é uma escolha completamente política, gente. Sim. Não, e aí vou até pegar um gancho no que você falou nessa última fala, que é o quanto que a gente não naturaliza certas coisas enquanto a gente joga. Por exemplo, ótimo exemplo que você deu. A coisa de chegou a 0 de HP, você matou alguém, morreu seu inimigo, e esse é o dado natural desse tipo de jogo. Você já naturalizou aquilo. E aí ficou me lembrando, né? Esse tipo de filme de que a violência é tão explícita e tão recorrente que você nem nota mais. Um filme que, inclusive, eu gosto bastante, que é o John Wick. Deve Sim. conhecer. O John Wick, se você for fazer a contagem de corpos ali que são deixados durante a narrativa, você perde a conta. E aí o que acontece nesse tipo de filme? As pessoas morrem, você não vê muito sangue, só vê o corpo caindo. O John Wick mata, sei lá, 10 pessoas numa cena sem cortar, e essas pessoas são só corpos caindo. Então é basicamente isso que você está dizendo que acontece no RPG, né? Chegou a 0 de PV, caiu, ignora, vamos pro próximo. E aí quando você muda um pouco o design, isso aí que você falou, é muito interessante ver como que o design, no fundo, ele informa o que é relevante para aquele tipo de jogo. Então, no momento em que você fala que chegou a 0 de PV, ele tá agonizando e aí tem um gatilho narrativo de que você escolhe matar ou não, olha só como você tá enfatizando um negócio, né? Isso é uma escolha de design que informa que tipo de jogo você está jogando, né? E aí eu queria fazer um pequeno parênteses. Nisso que a gente está discutindo de, vamos colocar a política explícita no nosso RPG, discutir explicitamente o que está acontecendo, a gente está falando disso, né? Falando de, vamos fazer um design mais preocupado com o que o jogo vai gerar, né? Tirar as coisas naturalizadas desse design. E isso vai para além da política. Por que a gente tem uma coisa que já é uma coisa meio minha do D&D, né? Por que a gente tem um número de atributo e um número de modificador de atributo? Porque sempre foi assim. E as pessoas não questionavam. Tipo, desde que eu sou moleque, desde que eu tenho 10 anos de idade, é assim. Por que eu vou mudar? Então, pensar no seu design, no que é naturalizado nesse seu design, para além do que é político ou não, te cria jogos melhores. Por que eu tenho que usar HP desse jeito? É isso, né? Descolonizar o D&D ou o RPG, às vezes, não se trata só de uma discussão amplamente política e tal, mas também de sacrificar as vacas sagradas, né? Do design mesmo, de pensar o que nesse design é algo que ficou para trás, que em questões de design não faz mais sentido para hoje em dia, seja politicamente, seja do ponto de vista de game design mesmo. E eu acho também que, não, complementando o que você falou, que o pessoal pensa assim, não, vocês vão querer alterar os atributos porque vai assim piorar o jogo. Não, gente, a gente está criando novas alternativas na narrativa, que podem gerar até novas formas de mestrar, novos procedimentos, novas aventuras, reinterpretações dos módulos clássicos, como eu gosto de fazer. Então, assim, é uma coisa que é benéfica também, é um experimento que a gente está fazendo. Não é assim, eu vou botar mais um atributo por causa de uma causa política. Não, não é isso. Isso a galera meio que assim, cria uma caricatura, né? Vocês estão querendo estragar o meu jogo.
Como se você fosse destruir o jogo que existia antes, né? O jogo de que existia antes tá lá, gente. Vocês podem jogar, não tem problema, sabe? Eu acho que o RPG é interessante por isso. É um hobby que, a não ser que você queira comprar os sistemas muito modernos, assim, ter os livros todos, mas você consegue jogar RPG de uma forma barata Sim. e uma forma que tem uma individualidade. O mestre, o grupo dele de jogadores, ele consegue mestrar um estilo próprio. Não tem ninguém fiscalizando ali. Olha lá, você está mestrando dessa forma que não é a correta. O pessoal tenta, mas no fundo é uma mesa, é um grupo de pessoas contando uma história interativa ali. É isso. E isso tá lá desde o primeiro D&D, né? Acho que o Gygax mesmo falava, ó, as regras são guidelines, né? As regras são recomendações. Cada mesa de D&D vai fazer as suas próprias regras, então tá no jogo, né? E aí, muita gente, corretamente, diz, pô, eu tô jogando um RPG aqui pra descontrair, reunir com meus amigos, fazer uma coisa um pouco mais leve, distrair um pouco dessas coisas pesadas que acontecem o dia inteiro, blá, blá. Então, quando a política no RPG se aproxima muito do que é a política que você vivencia no mundo real, aquilo te incomoda. E aí é isso, né? Uma via do estilo, varia do estilo, da preferência que você vai jogar, e tudo bem também, né? Falar de política em RPG também não se trata de descer a goela abaixo das outras pessoas, do que você quer jogar. Tem tudo a ver com isso que você falou, né? Cada mesa vai construir ali aquele contrato social do que pode, do que não pode na mesa, o que é legal, o que vai ser divertido. Ainda mais com desconhecidos, né? Você preparar o ambiente social, dizer, ó, a gente joga assim, a gente gosta disso, a gente não gosta daquilo, é muito importante. Toda aquela coisa de incluir X-cards, né, em inglês, aquela coisa de cartas de veto, do tipo, esse assunto eu não gosto, né? Tem várias maneiras de fazer isso funcionar. Não é questão de proibir as pessoas de fazer alguma coisa, como você bem disse, né? Cada grupo vai montar ali o jogo da forma que mais gosta. Se você quer explorar temas pesados e seu grupo tá afim de fazer isso também, pô, maravilha. Eu sou um cara que eu amo histórias de terror, eu adoro horror. É um tema que eu adoro. Adoro jogar RPG com temas pesadaços e se a galera tá de acordo com você, beleza. Aí então, entrando num outro tema, né? E a política dentro do jogo? Tem isso no artigo também do Prismatic Questions, que eu acho muito legal. Como que no próprio D&D está inclusa uma ideia de explorar o tema da política. Quando ele fala no D&D Basic, no Ultimate Essentials, por exemplo, tem muito isso, que é, o guerreiro, ele ganha isso por nível, e aí chegando no nível tal, nível 8 e tal, você pode construir uma fortaleza. E o que o jogo está te dizendo, né? O spoiler já está no texto, o Prismatic Questions. Está dizendo que, em certo momento do jogo, você muda de categoria. Você deixa de ser explorador de masmorra, que está lutando para sobreviver contra goblins e ratos gigantes, e agora você é um aventureiro de outro tipo. Um aventureiro que acumulou muitas riquezas, muito poder, e agora você está se equiparando a um outro tipo de personagem, né? Você é um rei, você é um lorde, coisas do tipo. Você acumulou poder para usar esse poder para conseguir mais poder. Então você já saiu daquela coisa do combate 1 a 1, pequenos grupos, e agora você está lidando com um macro poder. A macropolítica, você está ali lidando com reinos, divisões de terra, invasões de territórios. Então, o tema do poder e o tema da política está muito introjetado no RPG desde sempre. Principalmente no D&D, com essas regras de fortaleza e esse tipo de coisa, né? Porque é muito legal explorar isso no RPG. E outra forma de explorar isso é uma coisa que eu gosto muito também, que é a ideia de jogo com tramas políticas e facções. E desde sempre. A gente pode citar aqui o Keep on the Borderlands, né, essa aventura que vinha lá no D&D Basic. A gente pode falar do Night Below, a aventura do AD&D segunda edição, então já nos anos 80, que é essa aventura que tem tramas políticas em Underdark, você tá ali lidando com várias facções, usando elas para ajudar seus personagens, vendo quem é aliado, quem não é. E mesmo no D&D moderno, né? A gente poderia falar do Waterdeep Dragon Heist, que é uma aventura que eu joguei, do quinta edição. É uma aventura que você tá nessa cidade enorme de Waterdeep, lá em Forgotten Realms, e você tem 1 milhão de facções, e você pode se aliar com certas facções. Os vilões variam de acordo com o jogo. Então, é um negócio muito legal de você lidar, e é isso, é a política dentro do jogo, brincando ali com essas ferramentas da política, e é algo que engrandece bastante o jogo, né? O quanto não adensa a realidade ficcional do jogo quando você coloca não só, como o João gosta de falar, né? O maniqueísmo do o bonzinho contra o malzinho, mas você coloca, então, uma coisa muito mais intrincada, que é, tem essa facção, eles fazem um bem para a comunidade local, porém eles
sei lá, eles roubam dinheiro por baixo dos panos, então uma coisa mais na área cinzenta ali, facções fazem coisas boas, fazem coisas ruins, e que você, enquanto jogador, pode transitar e negociar com essas pessoas. Então, pô, olha quanto que isso engrandece o jogo, né? Isso tem a ver com o que o cara do Prismatic Question a gente fala, né? A gente não tá jogando mais hipopótamo com milão, a gente tá jogando um Game of Thrones da vida, a gente tá ali mexendo facções políticas que têm interesses muito particulares, e notar essas nuances é muito legal, né? Me agrada bastante, inclusive eu acho que é uma parte que o pessoal esquece quando você mestra um módulo e você coloca um mapa de Overland, né? O mapa do mundo, né? Se Sim, você tem facções no mundo, aí muita gente faz assim, eu vou mestrar um dungeon lá específico, até pega um modo aventura pronta. O pessoal esquece que aquele dungeon ele está inserido numa realidade maior. Você pode encontrar naquele dungeon desde outros aventureiros que foram lá, até aquele dungeon ter algo de interesse em conflito de várias facções, de vários reinos. Tem o forte e a torre sim, do necromante. Aí eles estão mandando gente pegar o artefato que o grupo está indo pegar. E isso eu vejo muitas vezes é ignorado pelas pessoas. sim. Não é uma coisa linear, assim, eu tô entrando na dungeon, então é tipo videogame, assim, só tenho eu na dungeon e o meu grupo. Então, quando sair da dungeon, aí sim, pode entrar os aventureiros, eu vou rolar a tabela para repovoar a dungeon. Não, aquilo ali é vivo, aquilo ali Uhum. existe, é tão vivo quanto a cidade e o forte ali perto. Isso que eu acho fascinante demais, que são elementos narrativos, eles estão sempre interagindo. Eu queria pegar o gancho que você falou do AD&D Segunda. Tinham dois suplementos que são pouco falados, que eu acho, assim, nessa discussão de política, são brilhantes. O primeiro eu até tive e eu vendi há muito tempo atrás, é o livro dos humanoides, Hum, que ele trazia regras para você jogar antes do D&D terceira, hein? Ele uhum. trazia regra para você jogar com Goblin, Hobgoblin, até Kobold. Tinha classe e regras para você fazer personagem Kobold. Isso foi uma revolução, porque deixou de ser monstro, né? E o segundo livro que saiu para o AD&D Segunda, e que eu não sei se ele saiu depois para outras versões, que é de 90 e pouco esse livro, que eu nunca tive, mas eu achava interessantíssimo, conheci quem tinha físico, é o livro dos vilões. Ele dizia assim, ele dizia como você criar um vilão narrativamente, mas ele colocava em cada alinhamento do AD&D Segunda. Então você podia ter um vilão lawful good, leal e bom, Uhum. desde até o Chaotic Evil. Isso quer dizer, então aquele paladino que ele quer tudo correto à lei, ele pode ser um vilão. Isso aí é uma quebra de paradigma total. Quer dizer que não importa o teu alinhamento, não é sobre bem e mal. Ele tem uma discussão ética ali e moral, o que ele está fazendo. Você pode ter um personagem caótico que faz o bem para certas pessoas. Bem lembrado, João. Porque, né, vamos falar agora do alinhamento no D&D, né? Que hoje em dia a gente pensa no alinhamento e nas tendências, como ficou mais conhecido aqui, como algo que informa a posição moral do seu personagem. Então você é caótico e bom. Então você não respeita as leis, mas você faz coisas boas. Então está dizendo algo da individualidade do seu personagem e guia as ações dele enquanto um agente político individual. Mas no começo do D&D, o alinhamento tinha a ver, como você bem falou aí, tirado do Michael Moorcock, do Paul Anderson, Sim. né, o cara que escreveu Three Hearts and Three Lions, que é a ordem cósmica. Tem facções cósmicas lutando pelo controle da realidade. Ordem de um lado, caos do outro. Então, muitas vezes, né, isso se transfere no D&D entre civilização e selvageria. E muitas vezes também esbarra nisso, né, bem e mal. Então, desde o D&D já tem isso, né? A discussão política já está dentro do jogo e essa coisa de facções já está lá, né? Sim. Através dessa coisa que ficou um pouco polêmica, né? Da coisa do alinhamento e tal. Mas bem colocado, né? Essa coisa das tendências está lá. É muito legal isso aí desse livro dos vilões. Vou colocar na descrição para quem quiser dar uma olhada melhor. Mas eu queria falar um pouco melhor do Keep on the Borderlands, porque recentemente, João, a gente jogou, né? Sim. Keep on the Borderlands. E o Keep on the Borderlands é muito legal porque ele trabalha muito essa ideia de facções. Pra quem não conhece, o Keep on the Borderlands é uma dessas aventuras que tem um lugar, entre aspas, civilizado, né? Que é o Keep, que é a fortaleza. E fora dessa fortaleza, então, é essa área selvagem, a área do caos. Então tem a área da ordem, que é a fortaleza, e a área do caos. E aí tem literalmente um lugar que se chama Cavernas do Caos.
Dentro dessas cavernas do caos tem uma dungeon maravilhosamente labiríntica, 1 milhão de túneis, 1 milhão de facções lá dentro. Tem orcs, 2 tribos de orc, tem tribo de kobold, tem tribo de goblin, tem humanos lá dentro também. Então, quando você entra nessa masmorra, algo muito doido acontece que você entra com o seu personagem de nível 1, que é a aventura de nível 1, e você se depara com uma masmorra que é lotada de bichos. Tem entradas que você dá de cara com 16 bichos. E como é que você lida com isso? E aí é uma coisa que tá ali no design, que não tá tão explícito assim, porque os manuais antigamente dessas aventuras não eram tão explícitos nesse sentido de design, mas o subtexto é bem claro para quando você joga, quando você vê na prática, que a gente não tem como dar conta disso aqui no mano a mano. Um grupo de 8, que seja 10 aventureiros, vai ter muito perrengue para lutar de frente com todas essas criaturas. E aí foi muito o que aconteceu na nossa aventura, que são várias facções. Será que elas são todas aliadas? Elas estão aqui vivendo num ecossistema, todo mundo é amiguinho um do outro, todo mundo é vizinho e tem práticas de boa vizinhança? Não. Tem conflitos políticos ali dentro. E aí, isso apareceu muito num dos nossos jogadores, que estava jogando com um ladrão. Saudações aí pro Henrique, se estiver ouvindo. Que viu essa coisa de um instinto de dominação de um dos orcs e tentou negociar e falou, por que você não ajuda a gente a derrubar aquela galera da outra caverna? Vocês são amigos deles? Não sou. Fez toda uma negociação para trazer o orc para junto deles e usar esses próprios monstros da caverna para lutar contra os inimigos de outras cavernas. E aí, mais interessante ainda, que esse personagem do Ladino, ele era alguém bem caótico, assim, tinha umas ideias bem da pá virada, e ele foi além, Ele falou, olha só, além de lutar contra a caverna aqui, por que você não pensa numa coisa maior? Por que você tá pensando pequeno, querendo dominar essa caverna? Por que você não vem com a gente? Vamos lá pro forte e a gente toma o forte. E aí, olha só o quanto que o jogo enriqueceu, Não é só uma masmorra que você entra, mata todos os bichinhos, eles caem mortos, você pega o tesouro deles. A aventura te força a pensar para além disso, te força a pensar em como aqueles grupos de criaturas e de seres vivos estão interagindo umas com as outras, E como que elas formam alianças e rivalidades, como que o forte é um polo de poder, não necessariamente ele você precisa ser aliado daquelas pessoas, Tudo isso é parte da magia do RPG, você ir lá, interagir com esse grupo de pessoas e ver o que sai dali, Inclusive, o próprio Prismatic Wasteland tem um texto maravilhoso sobre essa aventura que diz, o título é Keep on the Borderlands é cheio de mentiras, que ele fala que a descrição do texto dessa aventura faz parecer que a fortaleza é o lugar da lei, da ordem, mas que ele, segundo a leitura dele, vocês não são os bonzinhos. Porque, na verdade, você está vivendo a realidade de um narrador não confiável. Ele diz, O narrador dessa aventura, que está descrevendo essa aventura para você, não é um narrador confiável. Ele está muito enviesado a defender aquele espaço como um espaço dos bonzinhos. E que, na verdade, ele diz que a organização política do forte é como se fosse uma ditadura. Todo mundo é preso o tempo inteiro, você não pode fazer nada, você é vigiado o tempo inteiro. Então que as pessoas vivem num estado de medo constante. Que ali, aquela fortaleza é um lugar de expansão militar. Porque tem essa coisa na aventura, Quem deu uma lida nela conhece, que você tá num lugar que é meio que as terras ermas, assim. Dá a impressão, lendo o texto, de que existia civilização ali que ela foi expulsa. Mas você lê com cuidado e você vê que não, Não tem nenhum sinal de que tinha outras vilas ali, coisas do tipo. Parece mais ao contrário, que é um expansionismo político, que o forte chegou ali, agora vamos dominar essa terra e expulsar todo mundo que está aqui para ganhar mais poder. Então olha como você acrescentou uma pequena pitada de análise política e você transformou completamente o cenário para algo muito mais interessante do que só você chegou no lugar, matou o monstro, pegou o tesouro e foi embora, Eu acho brilhante do Keep on the Borderlands que você começa como você bem disse. Primeiro nível, vou fazer um mago, eu faço um guerreiro com um espadão de 2 mãos. Aí parece que os personagens eles vão ganhando consciência do mundo à volta deles, junto com os níveis aumentando, Na primeira incursão, você entrou na caverna e tá de cara com 15 goblins, Aí você, meu Deus, o que é isso? Aí você combate, foge. Aí depois você volta pro forte, aí os jogadores, cara, tem uma coisa interessante do RPG nesse ponto que eu acho sensacional. Eles começam a se questionar, Poxa, por que tem aquele monte de caverna ali com os monstros e o forte aqui? Como você falou, não tem outra vila. O que está acontecendo aqui? Isso aí é uma coisa muito dos jogadores. O jogador pode desde querer se aliar com o forte mesmo, aquela narrativa linear,
Ou então ele começar a questionar, ele pode pegar um Goblin e capturar e perguntar por que vocês estão aqui? E o Goblin começar a contar uma outra versão para ele, né? Do que está acontecendo. E tem um cara que eu vi em um fórum que ele trocou as cavernas do Calv, não tem mais Orc, Goblin, nem Hobgoblin não, são pessoas. Então você tem refugiados lá que são pobres, tem os bandidos, tem os caras que exploram refugiados. A maneira das pessoas jogarem, sem essa desumanização, é completamente diferente, cara. E o grupo, no RPG, tem aquela agência, né, tem o poder de ação, de pensar assim, por exemplo, que nem é o autor do Kismet Wasteland, ele fala, né? Eu posso me juntar aos goblins e querer derrubar o forte. Vamos demolir o forte. Você tem a agência total naquilo ali e o narrador, que eu considero uma das qualidades de um bom narrador, é ele deixar os jogadores eles assim, explorarem o cenário, eles aprenderem por conta própria, sem lore dump, né? Sem dar que toma aqui o meu calhamaço de 200 páginas sobre o meu cenário, você lê e amanhã nós jogamos, hein? Lê direitinho. Isso aí é uma das coisas mais insuportáveis que você pode fazer, né, numa mesa. Estou completamente de acordo. E é bastante comum, né? Diga de passagem, né? Não 200 páginas, mas Sim. o cara botar um textão ali, vai ler para depois jogar. Eles vão descobrindo aos poucos aquele cenário, tendo até informações contraditórias, às vezes falsas. Na verdade, a tabela de rumores, a ideia original dela é essa. Você tem informações que podem ser falsas, e você vai ter que tomar uma decisão em cima delas. E que às vezes o mestre próprio vai, na verdade, gostar da ideia, transformá-la em ideia real, e aí muda completamente a aventura, né? Essa é a graça. Você pode criar um outro NPC que não existia ali, que torna o rumor verdadeiro. Você achou tão interessante a ação do jogador, né? Eu joguei, era Stone Hell uma vez, que eu fiz um bárbaro com uma inteligência baixíssima, eu rolei, e ele pegou um rumor que assim, quem morria dentro da masmorra, ele levantava como um zumbi. Aí pra quê, né? Qualquer combate que alguém morria, até companheiro cortava a cabeça, queria queimar o corpo, né? Então aquilo ali vai tomando um tamanho que você não consegue predizer quando você olha a tabela e você rola ali para os jogadores. Eu acho que a graça é essa quebra, assim, você ir além até de uma quarta parede, né? Do RPG é isso. E sem, voltando ao tópico, né? Sem essa discussão política, tanto macropolítica quanto micropolítica, qual é a agenda de cada personagem? O meu personagem é um mago nível 1. Aí ele passa para o nível 2, nível 3 e começa a pensar, o que eu quero fazer aqui? Qual o meu objetivo particular aqui? Qual o desejo do personagem, né? Como diz lá no texto. O desejo. Eu quero fazer uma torre. Por quê? Eu quero dominar que nem o Forte domina. Eu quero criar um exército de orcs aqui para algum objetivo. Então isso, durante o jogo, parece que o personagem, às vezes, ele amadurece essa ideia junto com o jogador. Acho muito interessante isso. Ele vai descobrindo pedaços de informação sobre o cenário e o mundo. Aí ele começa a ter ideias, assim, pô, eu podia ter uma taverna ali para pegar rumores, né? Eu podia fundar uma guilda de ladrões, eu podia fazer um esquema com o mercador ali que eu conheço do forte, pegava a coisa da masmorra, eu repassava para ele. Você dá liberdade aos jogadores fazerem isso, é você jogar de uma maneira benéfica o desejo e até o interesse político, né, de cada personagem dentro daquela macropolítica da região. E não é nada assim que eu estou falando assim de ciências sociais avançadas, não. É uma coisa lúdica, é uma coisa da narrativa, né? Sim, como a gente falou, né? O D&D pede isso, porque não tem como você jogar só saquear masmorra até o nível 20. Uma hora o seu personagem, ele precisa fazer outras coisas, com intenções mais grandiosas. Senão ele... E tem regras para isso desde o começo. Ele nasce com essas regras. Isso que o pessoal às vezes ignora. Ele não nasce como um jogo de masmorra. Ele nasce como um jogo de miniaturas. Ele nasce como um wargame, mais ou menos você, de pequenos grupos até individuais, né? Até o nome, eu esqueci agora, Wargames Fantásticos de Miniaturas. Ele não nasce... Sim, não tem o nome RPG, né? Não Isso é sabia posterior. como batizar aquilo ali, né? Aquela coisa estranha que era um wargame, era meio roleplay, era meio... Então, eu acho muito fascinante essa parte que é também ignorada nessa discussão de política. Sim, com certeza. Mas então, para fechar, eu queria entrar no talvez o tema mais polêmico, que é o tema do colonialismo. Quando no texto do Prismatic Wasteland ele cita o Zed Exil, ele está falando sobre a ideia de descolonizar D&D. E aí,
resumindo a posição do texto, descolonizar D&D não é algo muito produtivo, porque essa ideia do colonialismo, ou seja, né, o que seria um colonialismo? Seria esse processo de dominação, né? Processo de dominação de um povo sobre o outro, de saquear a riqueza de um povo, que a gente pode ver funcionando no D&D dentro dessa chave do bem versus mal, ordem versus caos, e que muitas vezes, então, descamba para uma desumanização daquilo que é seu inimigo, de tratar aquele seu inimigo como raças inferiores ou que não tem cultura, que são bárbaros, que são um mal mesmo, que você pode matar de qualquer jeito, e que é o seu direito ir lá e saquear essas pessoas e tá tudo bem. E então, a posição do texto me parece ser de que descolonizar D&D é um apagamento, como bem diz, né? É apagar do D&D algo que está introjetado nele. E é lógico que a gente pode ver isso em vários lugares. Nisso que a gente já falou sobre as tendências, ordem versus caos, a gente pode ver no empurrãozinho que o jogo dá na forma como você ganha XP, principalmente nas primeiras edições, que era juntar dinheiro. Então, faz com que seus personagens, como a galera da própria SR gosta de ressaltar, né, não seja um grande herói, não é uma narrativa de um heroísmo, assim, o ápice do heroísmo, na verdade é uma coisa meio, você é um saqueador, é uma coisa meio de um banditismo, de você ir lá e saquear essas coisas. E aí eu gostaria de começar perguntando pro João, o que você acha, cara, dessa estratégia, assim, que o Zetexil fala, né, que remover essas questões do D&D pode fazer você se sentir melhor, mas que não muda o fato de que é um jogo sobre matar monstros e pegar tesouros, e como ele diz, né, que esse é um tipo de jogo divertido, e que na verdade então tá falando ali de algo com apelo psicológico do colonialismo, né. Como diz, por exemplo, da pessoa que escreveu o RPG Errant, né, que é, se o D&D trabalha na chave do colonialismo e isso é divertido, por que que eu, enquanto uma pessoa que sou do sul global, sou uma minoria étnica ou política, por que que eu não posso me divertir também com isso? Por que que isso tem que ser só um privilégio de pessoas brancas e tal? Coisa do tipo. O que você acha dessa posição? Me fala aí. Eu acho assim que, embora a diversão ficcional, né, acredito que seja cada um pode o que quiser e é uma questão interessante, né, o sul global de poder, eu quero também atacar monstros e saquear pessoas que nem fizeram com os povos originários, né? Parece muito esse discurso, né? Eu só acho assim que me ressoa um pouco assim o oprimido que quer ser opressor, nem que seja na ficção, né? Porra, agora eu posso ser um cavaleiro medieval, conquistador espanhol, né? Eu tenho uma opinião que diverge do Derek Sil, porque eu acho o seguinte, que essa opinião se deve até porque eu joguei GURPS muito tempo. E o GURPS, por ser um sistema universal, você pode ser qualquer coisa, né? Uhum. Eu acho o seguinte, que se você tem regras que tem um discurso colonial, como por exemplo o XP por ouro, e você pode tirar essa regra sem o sistema inteiro desabar, então quer dizer que você tem alternativas de jogo possíveis ali. O Uhum. AD&D faz pior até, né? Porque é por derrotar monstros, né? Aí a Uhum. XP de acordo com o hit dice e tudo. Só que derrotar monstros quando eu jogava lá com 13 anos era matar monstro mesmo, tá? Não era Sim, derrotar monstro, não era dialogar com monstro e se render, não. Era matar mesmo e aí fica um negócio pior. Vira assim o jogo do serial killer, né? Porque sim. você vai na masmorra, né? Passou o morcego, você já quero matar o morcego. Tem um ratinho ali, mata o rato. E eu acho que levanta uma questão que é muito interessante, porque se o teu personagem avança, e de novo, se você dá algum brinquedo para o jogador, ele vai querer brincar, Uhum. e o avanço do personagem, ele é um brinquedo desses, principal do jogo, como você define como ele avança, tem uma consequência direta no discurso político que você está colocando naquele jogo. Então, se ele avançar, sei lá, ajudando pessoas, salvando reféns das cavernas do caos, o teu jogo muda. Se Uhum. você falar assim, cada castelo que você conquistar, você vai avançar de nível. Você cria um outro jogo. Então, eu acho que o D&D ele tem regras específicas que dão o tom Sim. do jogo e essas regras, por incrível que pareça, são modulares. São módulos que você tira. Uhum. É por isso que o sistema assim, Storyteller, por exemplo, dava um XP por interpretação. É uma coisa que eu não gostava,
Mas aí, subitamente, você começou a ter o jogador se preocupando se a maneira de jogar dele estava fiel ao que ele escrevia na ficha. Então você tem mecanismo para você mudar, fazer um D&D, não diria nem decolonial, mas assim, talvez uma fantasia medieval diferente. Que não seja o cara lá desceu, parece até um helicóptero, né? Desceu de corda na dungeon, matou as pessoas, pegou o ouro, voltou para a vida, parece até que tem alguém contando ali as moedas, né? Aí daqui a pouco ele sai mais forte da porta, né? O personagem, né? Isso é uma visão muito assim, velho oeste, né? Eu até diria, né? Conquistadores espanhóis, né? Reconquista, assim, Sim. né? Que é o que o Gygax jogava muito em Wargame. Eu li um livro que é interessante, é aquele Play in the World, né? Eu esqueci o nome do autor agora, que ele conta essa história. É muito os jogos de Wargame medievais que eles começaram a fazer. E se você pegar o sistema do Senhor dos Anéis, por exemplo, um MERP da vida, tem outras formas de você avançar. Se você pegar Call of Cthulhu, são as... Ele é mais ou menos da mesma época do D&D BX, eu acho, né? Eu esqueci agora. E ele já vai dar XP na versão original, se eu não me engano, pelas pistas que você consegue avançar na investigação. Minha opinião, resumindo, né? Que TLDR agora. De acordo com certas regras que são vitais na condução do jogo como XP, você consegue mudar o tom e talvez, possivelmente, aí tem que experimentar, né? Você consiga mudar essa parte colonial do D&D e mantendo o jogo divertido. E você consegue até ter vários jogos de acordo com o XP. Então, acho que você tem possibilidade de você alterar pelas algumas regras sem você demolir o edifício inteiro. Minha opinião. Sim. Com certeza. Mas, João, me corrija se eu estiver errado. A sua posição, ela me parece um pouco uma certa desconstrução do D&D, em certo sentido, né? Se você tá tirando certas peças, você tá desmontando o jogo e você tá montando outro. E nada contra, inclusive, super a favor de tentar explorar essa fantasia de uma forma um pouco diferenciada, né? E como a gente tá falando aqui, você não pode dar uma agulha para um bebê e depois reclamar que as coisas na sua casa estão todas furadas. Né? Exatamente. E o que eu estou dizendo com isso, né? Que é você dar XP por monstro e depois reclama que os monstros são todos mortos e que seus jogadores são murder hobos, como a gente gosta de falar. É isso, tá? A ficção, ela tá guiada ali pelo que as regras estão te dando. E como você bem falou, D&D vem do Wargame. E é óbvio, se um jogo vem do Wargame, tá tentando simular, criar um jogo em cima da ideia de que você tá construindo um jogo sobre combate, sobre enfrentamento. E que os personagens evoluem, né? Porque assim, você não pode culpar o jogador de querer evoluir o personagem se tem uma regra de evolução do personagem. Eu acho que essa é uma coisa importante também de falar. Sim, exato. E se ele evolui matando monstros, ele vai matar monstros. O jogo é sobre, né, como próprias regras estão dizendo, sobre matar monstros. Mas uma coisa que eu acho legal dessa... Você pode concordar ou discordar, né, dessa discussão toda que eles trazem ali com a citação do Zed Exil do Thousand Islands. O grande ponto do texto, que está bem no final, que ele fala que ao invés de você tentar ignorar e apagar as coisas problemáticas do seu jogo, aí vai para além, né? Não só do seu jogo, mas dos livros que você lê, das séries que você vê, né? Porque tem uma posição muito comum, que é, por exemplo, The Office, aquela série de comédia. Sim. Ah, não, The Office é muito problemático e tal. Ah, eu não vejo. E aí, beleza, é uma posição que você pode ter e que é justo. Acho incrível, mas eu gosto muito, acho que tem muitas coisas interessantes na série, para além dos problemas políticos dela, né? Então não se trata de tipo, eu sou a favor, eu sou contra, tem que apagar, porque às vezes a discussão política, né, vai para um pouco para esse lado, que não tem uma dialética, não tem uma discussão que realmente avança e transforma aqueles problemas de uma forma crítica. É simplesmente eu concordo ou discordo, eu sou desse lado, eu sou daquele, e tá acabado. Então, acho que o ponto central que é mais interessante nesse texto é que ele fala, né? Sente com o seu desconforto. Sinta o seu desconforto. Joga o jogo e vê o que ele te faz pensar. Porque essa é uma experiência muito boa também, né? Que, como a gente falou desde o começo, o RPG é um lugar onde você está se colocando num lugar de agência que nenhum outro jogo consegue fazer. Tipo, o videogame faz isso bem e tal, mas RPG, quando a pessoa fala, um monstro fez isso com você, aconteceu isso com o seu personagem, você sente isso de uma forma muito forte. Então, como é estar na pele de alguém que tá matando monstros e que tá
roubando, saqueando coisas. Isso te faz sentir alguma coisa. Aí vem o ponto lá do Zed Exil, né? Que ele fala, olha, isso te traz uma sensação de diversão. É legal você juntar dinheiro, sentir seu personagem ficando mais forte, juntando dinheiro, juntando itens mágicos, saqueando coisas. É uma sensação legal. E olha só como isso fala sobre como é você estar do outro lado do colonialismo, ser a pessoa que está fazendo isso, né? Que, sabe, é uma coisa que... E aí, você se sente desconfortável, se sente legal, que é isso mesmo, né? Então, abre a porta para você pensar, né? Se você é um cara aí que tá concordando com o The RPG Size, fala, não, é isso mesmo, esse é o jogo e tal, mas você tá então lidando a panos limpos, você tá falando, ó, esse é o jogo, eu gosto dele, não tem problema nenhum, ou não, né, ou você tá aqui concordando comigo com o João, que é pensar, ó, pô, o jogo é assim, mas cara, olha que coisa meio esquisita isso daqui, né, um assunto bem, bem complexo, não tem muito uma solução assim, mas, resumindo a coisa toda, eu acho que abrir a porta do pensamento sobre a política no RPG é muito interessante por isso, né? Você começa a complexificar não só o seu jogo, mas a sua visão sobre aquilo enquanto um produto, enquanto uma mídia, enquanto um produto cultural mesmo, assim, uma criação daquelas pessoas. E você se dá o direito, então, de lidar com isso de forma mais honesta. E de discutir quais são os problemas, quais não são, o que você gosta, o que você não gosta. E eu acho que não informa só questões políticas e muito sérias da nossa sociedade, coisas do tipo, mas informa também que tipo de jogo você gosta de jogar, Sim. você entende melhor o tipo de diversão que você quer, como que essa diversão pode ser construída e o que no seu jogo ajuda a fazer esse jogo ser mais divertido ou menos divertido. Porque, por exemplo, se você é alguém que gosta muito de D&D, você gosta da coisa da exploração, mas matar monstro, de alguma maneira, aquilo não diz muita coisa pra você. Será que são as mecânicas que estão ali? Será que é o desconforto que aquilo causa em você? Então, quando você se dá o direito de discutir o que é isso, você faz jogos melhores para você, enquanto jogador, enquanto mestre, enquanto game designer, se você quiser criar em cima disso. Enfim, né? É uma coisa muito libertadora e, para não deixar passar batido, né? Te deixa livre para dizer que tem certas coisas que de fato não são toleráveis. O próprio texto diz, né? Fascismo não é tolerável. Então, não é uma coisa, para mim não é uma coisa controversa dizer, olha só, tem coisas que não são negociáveis, questões políticas que não são negociáveis mesmo. Eu achei que o post ele é interessante porque ele consegue criticar sem cair naqueles lugares comuns de sempre, né? Que são justamente os lugares comuns que são mais atacados, né? Pelo outro lado, né? Ah, que vocês são woke, só wokeness, né? Você vai ficar discutindo os pequenos detalhes dos sistemas e tudo. Ele não, ele dá logo o recado, entendeu? Só minhas considerações finais e agradecendo muito essa discussão que eu sempre fico empolgado para fazer aqui. Maravilha, João. Muito obrigado pela sua participação. O link do servidor Ouroboros vai estar na descrição para você que quiser ter essa experiência do Play by Post, jogando aí também, quem sabe, umas aventuras clássicas, sistemas clássicos e ver o que sai dessa mistura toda. Bem, grande abraço a todo mundo que ouviu até agora. Novamente, muito obrigado, João. Obrigado a você, um grande abraço a todos também. É isso, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Você acabou de ouvir um episódio de Tomos Revelados. Tomos Revelados é um podcast produzido pela Moira Games, no qual desmistificamos textos sobre RPGs de mesa através de traduções e comentários. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar a Moira Games no Apoia-se. Basta entrar no link apoia.se/MoiraGames. Você também pode conferir os nossos jogos e suplementos no it.io, no endereço moira-games.itch.io. Junte-se também ao nosso canal do Discord e participe de nossas mesas abertas e eventos. Este e demais links podem ser encontrados na descrição deste episódio. Boa jogatina e até a próxima!